Tudo bem, Gabi? Tudo bem, e você, Lu? Boa noite. Tudo. Boa noite. A Graziele está aí, Graziele Alencar, seja bem-vinda. A Tânia estava aqui também, mas acho que eu desliguei, agora daqui a pouco ela deve entrar. Sim, sim, eu tinha visto elas antes, mas acho que foi sem querer. Tem problema, a gente é nova no universo das lives, a gente ainda está adaptando. Sem problemas. Agora a Sueli. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Gabi, para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho de você. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz, de onde você vem. Bom, né, Gabriela, eu sou psicóloga, eu trabalho com intervenção precoce para autismo, né? Trabalho em uma clínica e também trabalho como acompanhante terapêutica, auxiliando nas diversas dificuldades que podem surgir, principalmente com pessoas que têm o diagnóstico de autismo, né? Eu estou nesse mundo mais ou menos aí uns 3 anos, né? Comecei ali logo no meiozinho da pandemia, quando eu estava quase terminando a faculdade, e entrei e fiquei, né? Então, hoje eu faço uma pós em aba, que é o que a gente trabalha majoritariamente, né, com as crianças autistas. E também estou fazendo uma pós em neuropsicologia, né? Porque eu percebi essa demanda muito forte aí da gente precisar englobar tudo que neurologicamente a gente tem com tudo que aparece junto com o diagnóstico na prática, né? Antes da gente entrar no nosso tema, né? Fala um pouquinho da neuropsicologia. Eu acho bem interessante esse tema e eu acho que poucas pessoas entendem o que engloba a neuropsicologia, porque o nome neuro, todo mundo faz uma, uma, uma analogia, um paralelo com o médico, né? Com o neuropediatra. E aí a gente fala neuropsicologia. O que engloba a neuropsicologia, né? Olha, a neuropsicologia é um campo muito legal, assim, né? A gente tem uma parte ali, um dito meio comum, assim, de que a neuropsicologia, o que que é testagem, né? Mas ela não é, testagem vamos ver, vamos fazer um teste com essa criança, com esse adulto, com essa pessoa, para ver se tem TDAH, para ver se é autista, né? Mas não é Certo. só isso. É uma maneira da gente enxergar o ser humano, que é como que o cérebro dessa pessoa funciona, né? E como psicóloga, né, enquanto neuropsicóloga, como que eu consigo ler isso da melhor maneira possível para uma prática, né? Então, o que que eu tenho numa função cognitiva aqui que pode me ajudar da melhor maneira possível em uma intervenção, né? Ou o que que está faltando aqui e como eu posso pegar a minha intervenção da melhor maneira possível para que eu consiga aumentar esse quociente de uma maneira adequada, né? Então, no fundo, ler o nosso cérebro e adaptar para o nosso dia a dia para que com a psicologia a gente consiga o melhor desenvolvimento possível, sabe? Para Entendi. além né? Então seria uma leitura tipo desse cérebro que funciona de uma forma diferente, né? Dessas pessoas que têm um diagnóstico de autismo, ou de TDAH, enfim, de TDAH, qualquer transtorno de neuro. dislexia, Aham. altas habilidades, né? A gente tem um universo imenso aí, né? E Então, lembrando que nem todo mundo, que mesmo a gente tendo ali 3, 4 crianças autistas, adultos, adolescentes, jovens, ou com qualquer outro transtorno, cada um também o cérebro, cada um tem um cérebro que funciona de uma forma, né? Nem todo exatamente. mundo funciona da mesma forma ou como a maioria da população, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala da maioria, da grande massa, né? Dos marcos do desenvolvimento, né? Enfim. Então a gente teria que a neuropsicologia ela justamente estuda o funcionamento do cérebro de forma individual, seria assim? É, é exatamente isso. É exatamente isso. A gente tem ali uma média, né, de como as coisas, como as coisas devem ser, e no fundo a gente, a partir de várias observações diretas e indiretas, das testagens em si, a gente consegue perceber o que é que está acontecendo ali, né? Como essa pessoa vê o mundo, né? Uhum. Se eu dou uma imagem para ela, como que ela me descreve essa imagem? Porque ali na hora da avaliação das testagens, aquilo é uma imagem, né? Mas aquilo me ajuda. Saúde. Obrigada. Mas essas imagens me ajudam a entender como que essa pessoa está lendo aquilo e como que eu posso transpor para o mundo, né? De uma maneira adequada, né? Então, assim, Tornando,
tornando essa pessoa uma pessoa independente, funcional, né? Enfim, Exato, assim, para que ela possa desenvolver as suas habilidades, mesmo com, sei lá, vamos colocar com as suas limitações, com as suas deficiências, com as suas dificuldades, enfim, com qualquer uma dessas características. exato, porque se chega para mim, eu falo assim, sei lá, uma criança, né? Se chega para mim uma criança para avaliação, opa, alguma coisa já está diferente ali, por isso que a família está buscando algum tipo de suporte, né? Então, se chega uma criança para mim, ó, aqui deu um possível diagnóstico de dislexia, por exemplo, né? Então, a importância de eu ter essa leitura de como é que a criança está conseguindo ler o mundo, né? Como que o cérebro quimicamente dessa criança está funcionando. Eu tenho esses dados e a partir desses dados eu falo, poxa, é melhor que essa criança aprenda de outra maneira do que não da maneira convencional na escola, por exemplo, né? Vamos aprender ali com imagens, enfim. E isso funciona para, enfim, para N, temos N variáveis, até para habilidades sociais ali. Para tudo. Jogar então você hoje é psicóloga, está fazendo uma pós em aba e uma pós em neuropsicologia. Isso, a pós em aba eu estou quase terminando já, depois de longos 2 anos. E a pós em neuro eu termino em agosto, mais ou menos. Então as duas estão quase. Então, com esse montante de informação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como adaptar a criança autista na escola, né? Como que a gente pode melhorar a adaptação dessa criança autista na escola, né? A gente fala em criança, mas a gente se refere aí a crianças em educação infantil, e eu acho que a gente pode englobar aí até o Fundamental 1, Fundamental 2, né? Que é onde estão englobadas aí as crianças, né? E depois dos 11, 12 anos, eles já são, né, pré-adolescentes, adolescentes, né? Mas como a gente pode incluir tudo isso, né? Então eu vou deixar aí para você começar. O que você traz assim como... Bom, você tem uma experiência clínica bem robusta, né? Porque vocês atendem um volume muito grande de pacientes, né? Que vocês acompanham, enfim, diariamente. Inclusive eu coloco o Pedro aí, meu filho, nessa jornada, né? Que encontra com a Gabi aí semanalmente para fazer todo o trabalho de desenvolvimento. É alguém que ele gosta também, ele tem bastante vínculo já. Até comentei com você semana passada que ele levanta de manhã na quinta-feira, né? Hoje, excepcionalmente, é um dia que ele tem atendimento com você e ele fala, hoje é a tia Gabi? Então, assim, eu não sei como, mas ele já conectou, que eu acho que depois de 3 dias que ele vê a mesma psicóloga, ele sabe que vai ver você depois, né? Então, É um amor. Pedro é um querido. E aí, que você traga pra gente aí dentro da sua experiência o que mais tem de desafiador nas salas de aula, porque talvez você não esteja na sala de aula, mas você escuta os pais, né, falarem, reportarem para você aí quais são as maiores dificuldades nesse processo de adaptação. E a gente tem esse processo de mudança de escola também, né? Então, eu também passei por isso, né? Tive que mudar o Pedro de escola. De turma, de professor, de eventualmente acompanhante terapêutico. É muita mudança, né? É muita mudança. Então, chega finalzinho do ano, assim, a gente vê os pais e a escola, todo mundo aliviado, tipo, puxa, deu tudo certo esse ano, né? Ano que vem tem mais. E aí já chega janeiro, chega todo mundo com muita expectativa já, né? Ai, Gabi, o que eu mais escuto, assim, das famílias, né, de maneira geral, ai, Gabi, como será que vai ser esse ano? Eu já falei com a escola, né? A escola já falou que tem vários amiguinhos que são do ano passado, alguns já mudaram, mas a professora vai continuar a mesma. Ufa! Então, assim, a gente sente que tem muito essa preocupação, sabe? Então, aparece muito. E o que mais aparece ali para nós é como é que eu vou dizer para o meu filho que ele vai retornar à escola, né? Ele está indo tão bem, né? Se adaptou com a rotina das terapias, se adaptou com a rotina de férias, mas e agora a escola? Como que eu vou fazer? Né? Então, o que eu costumo dizer muito, assim, é que, além de qualquer diagnóstico, nós temos crianças, né? Então, não adianta eu querer inserir qualquer coisa a duras penas para essas crianças. Eu tenho que sentar e explicar e falar, olha, daqui eu sempre gosto de usar com as crianças um semi-calendário, assim, você coloca uma tabelinha no Word ali, né? Isso a gente falando antes de entrar na escola, falando assim, dos pais, né? Legal seria se a escola disponibilizasse um material desse de previsibilidade para as crianças também, né?
Mas a gente sempre acaba montando. A gente faz um pequeno calendário ali, falando, olha, daqui 7 dias a gente vai para a escola. E todo dia a gente mostra um pouquinho dessa escola para essa criança, sabe? Olha, antes de dormir, vamos marcar? Falta só mais um dia para a gente ir para a escola. Falta só outro dia. E a gente, assim, poder apresentar para a criança o que é a escola, o que vai acontecer nessa escola. Então, a gente sabe que a internet aí está de livre acesso para todo mundo. Então, vamos mostrar imagens da escola para essa criança. Essas escolas que tem no Google mesmo, sabe? Aham. Algumas escolas até, assim, se você entra No na site, página né? da escola, você tem um tour guiado ali, Aham. sabe? Você tem algumas informações. Mas vamos mostrar para essa criança, vamos antecipar para ela o que vai acontecer nessa escola. Eu acho que o primeiro passo da adaptação é esse. Vamos mostrar para ela quem são os professores que vão estar nessa escola. Vamos mostrar para ela como vai ser essa sala de aula, quem são as crianças que ela vai encontrar lá. Né? Eu acho Aham. que é o primeiro passo de tudo. Vamos sentar e explicar, principalmente com imagem, porque eu acho que as imagens fazem muito bem para É, eles. o que eu faço muito com o Pedro é sempre assim, uns dias antes, uns 3, 4 dias antes, eu já começo a passar na frente da escola, mostrar, Isso. olha, o muro, o portão da escola, é aqui que você vai estudar, né? Aí eu já começo a preparar ele, ó, você vai sair da terapia todo dia e você vai vir para essa escola. Então, assim, a tal da previsibilidade, eu acho que a adaptação começa justamente nesse processo de previsibilidade mesmo, né? De deixar previsível o que vai acontecer para a criança nos próximos dias, né? Eu acho que ali já começa o. É exatamente isso. Então, assim, você começa com pequenas aproximações também com o uniforme da criança, porque invariavelmente a criança vai ter que usar uniformes, né? Então, é Certo. retirar a roupa da terapia, a roupa de brincar, colocar a roupa da escola, né? Então, a gente chama isso de pequenas aproximações, aproximações sucessivas, para que quando chegue o dia, seja mais fácil, né? Aí, quando eu entro na escola, beleza, eu em casa fiz isso tudo, né? E agora o que vai acontecer na escola? Então, é muito importante que a escola saiba quem é essa criança que está chegando ali. Que a escola se antecipe e peça para os terapeutas, para a família, enfim, o plano de ensino dessa criança. Sabe, na live passada eu já apareci aqui falando de plano de ensino e nessa Aham. de novo eu apareço falando de plano de ensino, porque não existe adaptação em sala de aula se eu não sei como é que é a minha criança. Sabe? Como é Entendi. que a criança se comunica comigo? Como é que essa criança acompanha o mundo? Sabe? Através da sala de aula. De nada me vale eu ter uma criança em sala de aula se eu não sei o que essa criança está fazendo ali. Eu preciso que a criança esteja aprendendo. E sabendo disso, eu preciso. A gente sabe que é uma demanda muito grande em cima dos professores, né? Em cima de toda a estrutura da sala de aula, mas em um mundo ideal, seria perfeito que todo mundo tivesse ao pé da letra, assim, soubesse muito bem o que é que tem no plano de ensino dessa criança, sabe? Porque o plano de ensino nos diz como que essa criança está a nível de neurodesenvolvimento, Certo. né? Então, como que ela vai me falar que ela precisa ir ao banheiro? Ela vai me mostrar numa imagem, ela vai levantar o braço, ela vai começar a bater a perna, sabe? Ela vai só levantar. Como é que eu leio essa criança? Entendi. Sabe? Então, quanto tempo eu sei que, por exemplo, essa criança tolera ficar sentada? Né? A gente tem que entender que a gente está falando de uma linha de neurodesenvolvimento atípico. Né? Então, a gente Ativo. também tem que ter estratégias nesse meio que contemplem. Né? Então, eu acredito muito que, primeiro de tudo, é você saber o plano de ensino dessa criança para você aprender a ler esta criança. E sabendo do plano de ensino, sabendo que você vai ler esta criança da melhor maneira possível, o segundo passo seria: como é que eu vou me aproximar dessa criança? De novo, Criar o vínculo, né? exato, não existe aprendizagem sem afeto, sem vínculo, né? Porque quais motivos eu vou dar para essa criança confiar em mim, né? Por que é que essa criança vai se sentir à vontade de repente, passar 5, 6 horas aqui do meu lado, né? Então, também é um movimento muito nosso de mostrar para essa criança: olha, eu tô aqui, eu também posso ser legal para você. Eu posso Aham. ensinar de maneiras legais.
né? Então, nas primeiras semanas, é realmente investir em vínculo, sabe? Brinca junto, se aproxima devagarinho, mostra um lápis que é diferente que a criança pode gostar, chega perto, só permanece ali um pouquinho e vai embora, sabe? Então, pequenas coisas. Se a criança usa uma comunicação alternativa, poxa, dá um oi naquela comunicação alternativa. Ajuda a criança a te responder o oi também. Né? A Você gente não sabe, tem isso do certo e errado. É só vamos tentar se aproximar, sabe? você sabe que aqui na nossa página, né, no Portal do TEA, a gente recebe muita mensagem, assim, no nosso WhatsApp, justamente de professores, né? A gente tem um número bem considerável de professores que nos seguem, né? Uhum. Então, de professores pedindo dicas de como entender a criança. E aí eu sempre digo, né? A primeira pergunta que eu faço, essa criança faz terapias? O professor responde, não sei. Então, o primeiro passo é você descobrir se essa criança faz terapia. Ou seja, o pai matriculou a criança na escola e, tipo, ninguém fez uma, sei lá, uma anamnese, preencher uma ficha para dizer, essa criança faz terapia, ela não faz terapia? Qual que é a carga horária de terapia dessa criança? E outra, quem são esses terapeutas? Como me comunicar com eles? E aí, assim, há quanto tempo você atende essa criança? O que você sabe dela? Porque, por exemplo, o Pedro levou para a escola, isso ano passado, né? Porque ele mudou de escola ano passado. Ele levou para a escola como se fosse um currículo, né? O primeiro currículo dele. Então, tinha lá a foto dele, quem ele era, quais eram as dificuldades, quais eram as características, o que ele fazia quando ele queria brincar, o que ele fazia quando ele queria comer, sabe? Porque quando o Pedro começou a ser uma criança comunicativa e verbal há mais ou menos uns 7 meses, né? Então, até então, ele falava palavras muito soltas e ele não expressava em palavras o que ele queria. Então, assim, é o que eu digo, né? Os pais é que fazem esse papel. Mas se o pai ou a mãe, por algum motivo, tipo, falhou nesse link, a escola tem que fazer esse pedido, né? A escola tem que fazer essa solicitação. E os professores dizem para mim, assim, nas mensagens, eu posso pedir para os terapeutas que atendem? Digo, você não pode, você deve, né? Por favor, por favor. A gente, enquanto terapeuta, fica muito apreensivo, assim. Nesse começo do ano, a gente fica com aquilo, tomara que entre em contato com a gente, com tudo que a gente consegue fazer para a gente entrar em contato com a escola, a gente faz, né? Mas a gente entende que alguns caminhos são um pouco complicados e a gente realmente tem que esperar que a escola nos dê esse retorno, sabe? Eu tenho um paciente que eu acompanho lá na clínica, que ele está se desenvolvendo super bem, né? Super, super bem. E aí, ano passado, assim, é um exemplo básico para a gente entender como que a escola interfere tanto, né, na vida dessas crianças. Tinha fiz a reunião com eles, falei dificuldades e tal, passei orientações, né? Eles, beleza, Gabi, vamos aí e tal. Aí eu falei, viu, mas me passem o carômetro das crianças, né, da escola, porque eu queria ver se o meu pacientinho sabe quem é que tá ali com ele, se ele sabe brincar, enfim. E aí tinha uma dessas crianças que se chamava Come, né? Uma dessas crianças que era o coleguinha desse meu paciente. E aí toda vez que o pai desse meu paciente falava, vamos comer, falava, não, 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 não comer, não, comer, não, comer, não, comer, não. E aí a gente percebeu que quando ele falava, a aproximação verbal ali dele era muito próxima de comer com come. Entendi. Confundia ali, ele não conseguia mudar a situação, né? Então eu orientei o pai e falei, olha, então se a gente falar assim, vamos jantar? Vamos almoçar? A gente nunca mais teve nenhum problema. Mudou uma palavra. Mudou uma palavra e a gente mudou possíveis comportamentos disruptivos. Então a gente se antecipou, né? A gente entendeu o que estava acontecendo nesse ambiente da escola e a gente conseguiu dar uma palavra, sabe? Então, por isso que é muito importante. Veja o desgaste que gerava toda essa situação todos os dias, porque é natural que a gente fale todos os dias, vamos comer? Vamos comer, né? Então, exato. Então, são esses pequenos detalhes que a gente pega. Por isso que a gente fala que essa comunicação direta com a escola é muito importante. Né? Não, agora você fazendo esse paralelo, lembrei agora do Pedro no final de semana. Nós estávamos num hotel e aí ele tem um amigo na sala que chama Theo. Então, eu fui para a praia e eu fiquei no hotel.
Só que dentro da sala de aula, todo mundo fala, chama o Theo, cadê o Theo? Então, ele dizia assim, eu tenho na minha escola um amigo chamado Hotel. Então, ele associou o hotel de hospedagem com hotel da escola, entendeu? Para você ver como é que eles fazem como é que eles ligam as coisas, né? São essas pequenas coisinhas, assim, por isso que eu reitero de novo, assim, como é que essa criança está se comunicando comigo, né? Se a gente não tem o conhecimento do que está dentro da escola, provavelmente a gente não ia saber o hotel, o que é tel. A gente ia falar, nossa, sei lá, ele deve ter visto alguma coisa em um desenho e está copiando. Uhum. Não, ele está com total condição. E assim, eu percebo nas escolas, eu percebo que as escolas querem fazer, assim, dentro desse meu universo materno, eu estou dizendo, né? A escola quer fazer com que o meu filho entenda da forma como todos os outros entendem. E é isso que você está dizendo, eu preciso entender como esta criança pensa, como esta criança funciona, para a partir daí traçar o plano de ensino dela, ou vir com as atividades direcionadas da forma correta, né? E não querer que ele entenda da forma que... Então, todo mundo faz o trabalho inverso, né? Eu quero fazer com que ele entenda o que todo mundo entende. Mas de que forma? Não é como todo mundo entende, entendeu? É de outro jeito. Exatamente isso. Então, por isso que o olhar, o cuidado tem que ser muito especial, sabe? E especial no sentido de individualizado mesmo, sabe? E ter totalmente alinhado, assim. A gente entende que algumas crianças vão sim aprender de maneira mais lenta, dependendo da matéria, principalmente, né? E tem outras que vão pegar ali super rápido. Então, por isso que a gente precisa ter os objetivos muito alinhados. Por que a minha criança está indo para a escola? Sabe? No momento, eu preciso que a gente faça uma dessensibilização aos ruídos, por isso que ela está indo à escola. Preciso que faça uma dessensibilização em grupo, por isso que ela está indo para a escola. Preciso que ela comece a aprender junto com a turma ali o ABC, por exemplo, sabe? Então, objetivos alinhados. É isso que mais precisa ter. Por isso, de novo, a importância do PEI, né? Então, ali, a gente tem saber o PEI da criança, fazer vínculo com a criança, né? E, sobretudo, conseguir entender como eu vou ensinar essa criança. Sabe? A gente sabe que os transtornos do neurodesenvolvimento é como se, assim, se a gente pensar ali de uma maneira cognitiva, nós, neurotípicos, temos ali uma orquestra funcionando maravilhosamente bem. A gente tem uma orquestra bem uníssona, sabe? Uhum. Bem linear. Mas, às vezes, as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento é como se tivesse uma orquestra tudo funcionando ao mesmo tempo e nada funcionando. Nada no ritmo, né? Tudo Nada batendo e nada no ritmo. Exato. Então, assim, sabendo que eu não tenho tantas coisas assim nesse ritmo, é o meu papel enquanto professor, enquanto escola, ler essa falta de ritmo e adequar o ritmo, sabe? Então, como eu vou ensinar? Realmente, uma coisa que a gente escuta muito, assim, é isso de que há uma dificuldade de entender um pouco por que as crianças precisam de pequenas pausas, sabe? Por que a gente precisa dar um intervalo para essas crianças? Porque elas precisam se regular também, sabe? Então, assim, claro que eu posso ensinar, mas eu também tenho que te dar um tempo de respiro, porque às vezes o tempo de permanência da minha criança é um pouco menor, sabe? Então, o como ensinar é muito importante. E porque a gente sabe também que esse como ensinar diz muito sobre as variáveis do ambiente, né? Então, o que eu tenho nesse ambiente? Esse ambiente onde a minha criança está sentada, por exemplo, facilita com que ela aprenda? Minha criança vai sentar ali, o meu aluno senta no meio da sala de aula, com informação para tudo que é lado, som para tudo que é lado, todos os coleguinhas se mexendo. Será que esse é o melhor lugar para o meu aluno sentar? Provavelmente não. Sabe? Então, vamos colocar a criança mais num canto da sala de aula, de frente para a mesa do professor, sabe? Com alguma outra cadeira um pouco mais afastada, não ter tanta informação visual ali perto da criança, não ter tanto estímulo auditivo perto dessa criança, sabe? E, por exemplo, se essa criança se desregula facilmente, se ela usa alguma coisa que possa ajudá-la a se regular.
né? Tem algumas crianças que hoje elas usam poppet, tem criança que gosta de ficar apertando algumas bolinhas, tem criança que já usa umas pulseiras aqui, que já ajuda a fazer assim, né? Aham. Esse evento. Então, são todos esses cuidados que a gente precisa ter em sala de aula. Tem criança E eu que acho que, gira, tem criança que faz. exato, O Pedro né? ele emite um som. Tem criança que bate as mãos, tem o flap. O Pedro, ele faz um som com a boca. Ele fica, sabe? Ele fica fazendo um som com a boca. E aí eu sei que quando ele faz esse som, ele fica parado, olhando alguma coisa, qualquer coisa que tá na mão dele ali, ele fica assim. Só que a característica da regulação vem com o som, né? Para mim é onde ele tá se regulando. Aí ele faz um, sabe? Fica assim com o som. E aí você vai entendendo. E aí você, né? Respeita também o tempo daquela criança, né? Exatamente isso, exatamente isso. E eu acredito muito que o movimento contrário também é muito importante. É muito importante você explicar para o restante da sala de aula que ali existe uma criança autista também. E que essa criança pode perceber o mundo de uma maneira diferente também. Que às vezes sons muito altos podem incomodar. Às vezes algum cheiro de comida pode incomodar. Muitas pessoas por perto podem incomodar. Então, assim, é muito importante ter esse movimento contrário da escola também, né? A gente Sim. acha que a inclusão é só sobre você colocar uma criança ali em sala de aula. Não é. E às vezes a gente cria esse tabu de que não posso falar que é autista, porque senão as pessoas vão tratar de porque é autista. Mas às vezes eu preciso que você trate um pouco realmente diferente Diferente. para que essa acompanhe ali num ritmo linear. Não, Sabe? Eu não é nem preciso que alguém norte. não é nem tratar diferente, eu preciso respeitar. Então, eu digo assim, do mesmo jeito que em algumas situações, talvez aquela criança tenha que ser até retirada de sala por algum motivo, as outras também precisam saber, né? Hoje eu vivo essa situação com o irmão, né? O irmão não é autista, o Pedro é autista, então assim, hoje eu vivo essa situação de trazer para o irmão sem causar aquela questão do desmerecimento, do ele é menos, do capacitismo propriamente dito, né? Mas do entendimento do irmão, da compreensão do irmão. Então, isso é uma boa oportunidade da escola também já trabalhar com a inclusão, com o respeito, né? De forma ao vivo e a cores, eu penso, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Entender realmente quem é que está ali e que de fato não há problema nenhum em ser autista e estar em sala de aula. Não há Quebrar um problema pouco nenhum esse. nisso. Não. Que não há problema não, que isso não é rotular, né? As pessoas falam, mas você vai ficar dizendo, você vai dizer para todo mundo que meu filho é autista, você está rotulando. Não, eu não estou rotulando, eu tenho que entender, né? O que é o rótulo, o que é o capacitismo, eu tenho que entender o que é só manter aquela criança, que inclusão sem adaptação não existe, né? Então, é mera ilusão, eu digo, né? Então, para eu incluir, eu preciso que todo mundo entenda qual que é aquele processo, porque eu sempre digo, quem faz a inclusão da criança são as outras crianças, né? Os professores, os Uhum. ATs, são mediadores de todo esse processo, mas quem vai incluir são as outras crianças, que é quando a outra criança diz, venha, eu quero você aqui, venha comigo, vamos juntos, vamos lá brincar, vamos lá comer, entendeu? Eu sempre vi dessa forma, né? Que quem faz a inclusão são as outras crianças, né? As crianças neurotípicas, que incluem as crianças atípicas, né? Agora, os professores, enfim, todo é, é, aquele cenário que a gente tem na escola de participantes ali, enfim, que participam de forma ativa, eles têm a função principal de mediar tudo isso, né? De fazer toda essa mediação para facilitar todo esse processo de inclusão, né? Exato. É mediador, é mostrar caminho, né? Eu não preciso estar Isso. ali a todo instante, mas quando necessário, eu preciso estar ali. Aham. Sabe? Exatamente esse caminho. Então, eu penso que se a gente engloba isso juntamente com o que eu acho muito, muito importante, que diz muito a respeito disso que a gente está falando agora, algumas crianças têm um perfil sensorial mais sensível do que outras, né? Então, não é raro a gente escutar relatos de pessoas autistas, né, que falam mesmo, assim, e elas contam para nós, olha, depois de uma exposição social eu fico absolutamente esgotada.
eu fico muito cansada. Qualquer som me incomoda. Tudo me incomoda. Então, assim, é muito importante também eu entender o perfil sensorial da minha criança que está ali, né? Será que talvez seja interessante eu deixar uma... Eu gosto muito, isso a gente tem que realmente entender, né? O perfil sensorial das crianças, perguntar para o terapeuta ocupacional se pode, se não pode, se é adequado, se não é. Mas das crianças que eu já trabalhei com isso e que funcionou, que foi genial, porque teve um trabalho de equipe muito legal. Tem algumas crianças que levavam para a escola, por exemplo, e colocavam do lado da parede ali, onde estavam sentadas, um pedacinho de grama sintética e colocavam ali do lado. Isso ajudava muito na sobrecarga sensorial. Então, enquanto elas estavam ali na aula, elas podiam ter a oportunidade de se autorregular passando a mão ali. Entendi. Sabe? Então, pequenas coisinhas que se a gente lê o mundo, por isso o PEI também é tão importante, a gente consegue adequar em sala de aula. A gente tem estratégias que podem ser utilizadas para, por exemplo, ajudar no tempo de permanência, sentado, né? Tempo de permanência sentado em sala de aula. A gente tem elásticos que a gente pode colocar nos pés da cadeira para a criança poder facilmente bater o pé ali e ficar batendo o pé. Lançar o pezinho no elástico. Porque não é um problema você ficar balançando o seu pé. Mas agora, também não é justo eu falar para minha criança, poxa, para de balançar o seu pé. Não, eu tô me regulando. As pessoas precisam entender que não faz... aquela mania que as pessoas têm de dizer, né? A criança autista, ela é a criança que grita, é a criança que corre, é a criança que bate. Enfim, é a gente tirar... Isso sim é rótulo, né? É a gente desmistificar isso. E aí eu sempre digo, a gente ter um olhar diferente, né, para essa criança. Às vezes é importante, eu sempre peço, né, para psicóloga, para as psicólogas que atendem o Pedro, né, justamente irem 2 vezes por ano na escola, fazerem uma observação, trazerem dicas, orientações para a escola, porque nem todo mundo é obrigado a acertar, nem todo mundo é obrigado a adivinhar, né? E a gente sabe, e a gente ainda está lutando por uma escola que esteja preparada. Eu sempre digo, né? A gente tem uma lei federal que obriga as escolas a aceitarem as crianças autistas, a matricular essas crianças, mas a gente não tem nenhuma lei que obrigue a escola a ter profissionais, profissionais capacitados em receber essa criança autista, né? Em lidar com tudo isso. Então, diante disso, é o que eu digo. Vamos trabalhar com o que a gente tem, porque não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca e dizendo tem que incluir, tem que incluir, tem que incluir. Vamos facilitar esse processo de inclusão, porque as únicas pessoas capazes de fazer inclusão no mundo, né, são os pais. Eu sempre digo, somos nós pais. Os pais é que vão fazer com que as escolas entendam esse processo e os profissionais que a gente tem hoje capacitados, que atendem essas crianças, transpor esse conhecimento, né, passar esse conhecimento para dentro das escolas, para que as escolas possam, sim, lidar com essas crianças de forma adequada. Eu já disse isso em outras lives, vou falar aqui de novo e vou repetir quantas vezes for necessário. Uma criança que faz hoje uma carga horária de 18 sessões de terapia por semana, que é o caso do Pedro, ele tem uma carga horária de mais ou menos 15 horas de terapia por semana, mas ele passa 30 horas por semana na escola. Exato. Entendeu? Então, assim, se a escola fizer o que é feito na terapia, você imagina o reforçador positivo que eu tenho, né? Não, é assim, é de uma magnitude, assim, que é o melhor dos cenários, né? É o melhor dos cenários. Então, a gente precisa muito que todos estejam alinhados. E eu falo com tranquilidade que é o sonho de qualquer terapeuta ter toda a equipe alinhada, sabe? A gente não chega ali com olhar de julgamento, não, vocês estão fazendo tudo errado, vocês... Não, a gente chega, vamos fazer todo mundo junto. Vamos fazer todo mundo junto. Para o trabalho te ajudar realmente a fazer do jeito que é para fazer, né? Exato. Então, assim, quando a gente tem uma equipe que sabe quem é essa criança, para além do diagnóstico, né, a gente tem uma equipe que sabe como ensinar, né? Então, poxa, é isso, né? Então, primeiro de tudo, vamos lá, vamos conhecer essa criança, vamos saber como que a gente vai ensinar essa criança, como que ela me responde num ambiente com ruídos, sem ruídos, um perfil sensorial, beleza. Vamos mostrar a escola para essa criança? Vamos mostrar onde que essa criança pode se divertir aqui dentro? Vamos mostrar que é legal estar aqui?
sabe? Vamos mostrar por partes o que acontece nessa escola. Vamos apresentar para essa criança quem vai ser o professor e a professora dela? Coisas básicas, por exemplo, vamos mostrar onde é o banheiro para essa criança. Vamos mostrar que essa criança pode me pedir para ir ao banheiro. Já vamos deixar numa pastinha ali para ela uma fotinho do banheiro, por exemplo, uma foto da sala de aula, uma foto do parque, uma foto da brinquedoteca, enfim. Vamos dar oportunidades de comunicação para essa criança, né? Isso que eu falei em fotos agora, mas a gente pode fazer o simples. No quadro da sala de aula ali, no quadro negro mesmo, vamos estruturar uma rotina para todo mundo, sabe? A gente tem recreio, a gente tem aula de matemática, tem aula de história. Vamos mostrar o que está acontecendo. Vamos mostrar quando essa criança vai poder ir embora. Porque isso também é muito importante para eles, né? Porque eles não têm essa passagem do tempo. Então, assim, previsibilidade dentro de sala de aula é o maior aliado que você pode ter. Então, sabe como é que... Pode falar. Desculpa. Sabe como é que o Pedro sabe que ele vai sair, que ele já está indo embora? Porque ele janta na escola, né? Tipo, 4h30, mais ou menos. Ele janta na escola. Depois que ele janta, ele vai para o banheiro, faz a higiene. E aí a professora penteia o cabelo dele. Quando ela penteia o cabelo dele, porque ele também faz a higiene depois do almoço. Só que depois do almoço ele não penteia o cabelo. Aí ele penteia o cabelo depois do jantar, depois dessa última refeição. Quando ele penteia o cabelo, ele fala para a professora, o meu chapéu. Chapéu é o boné. Ele põe o boné na cabeça, aí ele sabe que logo, alguns minutos depois, eu já vou chegar, entendeu? Então ele já... Isso é rotina. Rotina, né? Ele já... É uma rotina. E assim, dentro dessa rotina que a gente instaura ali com as crianças, é muito importante a gente entender que nas primeiras semanas, nos primeiros dias, talvez seja muito difícil ter uma criança em sala de aula por todo o período, sabe? Talvez eu comece ali com aproximações sucessivas. Talvez no primeiro dia eu mostre o ambiente para essa criança. Eu mostre a sala de aula para essa criança. Sabe? Eu mostro onde ficam os lugares ali de sala de aula. Eu dei um passeio com essa criança na escola para ensiná-la, para mostrar mesmo o que é ali dentro. E talvez nos próximos dias a criança fique ali em sala por 15 minutos, ou menos, por 5 minutos, por 10, por 15. Então a gente vai fazendo ali um escalonamento, até que a criança fique todo, sabe? Mais me vale essas aproximações sucessivas, que a criança realmente não vai perder nada, ela inclusive só vai ganhar, porque ela está se acostumando com o ambiente, né? Tá todo mundo se acostumando ali, e ela, inclusive, está tendo essa oportunidade. A gente está oportunizando a adaptação da criança. A gente não está só falando ali, ó, tem aula, tem que ir. Não, tem que ir, mas, poxa, eu também posso te dar seu tempo, né? Para você ir para aula, né? Para você se acostumar com essa nova rotina. Então, são essas pequenas coisas que ajudam. E algo que eu acho muito importante, assim, e que a gente acaba aprendendo na prática, até na prática de terapia mesmo, mas que a gente observa muito na escola, que eu digo assim também com tranquilidade, funciona muito bem, é a gente encerrar o período da criança ali na escola em um momento muito agradável, um momento muito legal. Porque isso aumenta a probabilidade da criança querer voltar no dia seguinte. Porque eu gosto de voltar para as coisas que são legais. Mas era uma chata, eu não vou querer fazer uma coisa chata amanhã de novo. Eu vou querer fazer uma coisa legal. Sabe? E daí a importância, de novo, de ter a criança e saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Eu acho que você falando assim, vem até na minha cabeça o final das sessões da terapia do Pedro, sempre ele vai até a cantina, ele tem aquela interação. Acho que aquilo para ele é tão importante, é tão legal, né? Porque ele sempre se diverte tanto, que faz com que ele sempre queira voltar na terapia no dia seguinte. Enfim, ele esteja sempre disposto a ir para terapia. Ele nunca diz que não quer ir para terapia. Às vezes ele diz, não quero ir à escola, mas ele quer ir para terapia, entendeu? Ele sempre quer ir. Isso, porque tem o legal ali, tem né? Legal, Mas, assim, mas às vezes a gente fala, né, que não é nem comparável, porque ali na terapia a gente ensina com muitos brinquedos, com muitas coisas. A gente tem esse tempo hábil ali, né, de conhecer, de estar só com a criança ali naquele momento. A gente sabe que na escola isso, por vezes, é um pouco mais difícil. A gente tem
não é um privilégio porque é um direito, né? Mas da maneira que as coisas funcionam, a gente fala que é realmente um privilégio quando a criança tem um AT, Um AT. um acompanhante terapêutico que pode realmente ajudar a criança, sabe? Com essas questões individualizadas. É um direito, efetivamente, mas no contexto atual a gente chama de privilégio mesmo, porque não é que a gente consegue isso, né? Então, não tem muito mistério, Lu. É a gente conseguir ler essa criança. É uma criança, para além de qualquer diagnóstico, é uma criança. A gente não tem que ter medo de, sabe? Por exemplo, se eu sou uma professora e eu nunca vi uma comunicação alternativa na minha vida, né? Às vezes a criança chega com aqueles tablets imensos lá, né? E dá ali na mão do professor e coloca em cima da mesa e a gente olha aquelas figurinhas e fala, meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Chegou aqui com esse tablet, não tá entendendo nada, né? Não, vai clicando ali junto com a criança, vai observando a criança ali para ver onde que ela aperta, sabe? Vê a cartinha ali que veio junto com a criança, a instrução da mãe que vem junto com a criança, porque os pais são os primeiros, né? Olha, ele tem esse tablet, no tablet ele já sabe pedir água, já sabe pedir banheiro, já sabe pedir comida, tá? Então sempre tem alguém ali que joga a informação para nós, né? Então, tira um tempinho, se possível, ver como que a criança está mexendo naquela comunicação ali, ver o que está apertando. E aí a gente vai ali comendo pelas beiradas mesmo, sabe? Poxa, como é que funciona isso aqui? Não tem problema se errar no meio do caminho, sabe? Porque é assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar com essa criança. Uma coisa que eu percebo também é a questão das pistas visuais, né? Essa questão de trazer todo esse cenário visual para a criança, o quanto é importante, né? E o quanto a escola precisa facilitar isso, né? Você imagina, a criança tem o tablet. E se a escola tira do tablet aquelas imagens e bota, sei lá, colada do lado ali do quadro ou em alguma parede onde a criança possa apontar, levantar, encostar? Será que não tem mais uma interação social? Será que não tem mais uma... Né? E testando, eu acho, essas situações. Porque o que a gente sempre fala é que não existe uma receita de bolo e não existe uma regra. Né? A gente vai mesmo naquela situação que é justamente para favorecer a adaptação da criança, favorecer o acolhimento dela naquele ambiente, mas onde a gente também possa abrir mão aí, lançar mão de desafios, né? De desafios para aumentar o nível de entendimento, aumentar a compreensão, facilitar à medida que essa criança vai caminhando, que ela vai se entrosando, que ela vai criando esse vínculo, ela vai se soltando também, né? Exatamente isso. E assim, algo que é muito importante também, mas isso não só na sala de aula, mas também, sobretudo, né, na sala de aula, é a gente ter paciência enquanto falante com essa criança, sabe? Porque às vezes a gente dá 1000 informações todas ao mesmo tempo e a gente sabe que a gente tem, às vezes, uma latência de resposta, né? Latência quer dizer, a gente tem um tempo que essa criança demora para processar a informação e para me responder. Então, uma informação de cada vez, pausa. Pegue o lápis. Pegue o lápis. 1, 2, 3. Espera. Repete a informação. Pegue o lápis. Sabe? Quando você vê que a criança não te respondeu, você auxilia ela a pegar o lápis. Sabe? Então, uma informação de cada vez. Quando for possível, use sempre verbos, né? Porque a gente sabe que a linguagem, de maneira geral, ela começa bastante com verbos, né? Não por acaso, quando a gente está ali nas terapias, a gente sempre está ensinando a criança. Dar, né? Dá. Então, palavras bem pequenininhas para que daí depois fique mais complexo. A linguagem, ela começa menor mesmo para depois a gente ampliar o repertório, né? Então, uma informação de cada vez, pausadamente, tempo de espera para essa criança responder. Sabe? Isso é muito importante. Muito importante. E reforçador em escola, assim, Gabi, eu vou trazer aqui de novo, né, o caso do Pedro. Por exemplo, a gente, né, fez aí mês passado o desfraude do Pedro, né?
e você foi uma das pessoas que me alertou, né? Depois da sessão, você disse para mim, Lu, se a gente não usar um reforçador, ele não vai pedir para fazer no vaso, porque você identificou que ele estava fazendo e ele dava risada e pedia para trocar, né? Então, assim, ele não estava se incomodando. Então, né, você me orientou e foi ali, né? Em 2 dias eu desfraudei ele. Desfraudei ele de manhã e de noite, e 15 dias depois eu desfraudei o número 2, né? Então, enfim, hoje ele está totalmente desfraudado. Né? São 26 dias depois do início. E aí eu te pergunto, a gente usou como reforçador, né? Bala. Aí ele não podia levar bala para a escola. Aí eu usei um sino, um timer, que a cada 40 minutos a gente marcava, ele apitava. E quando apitava, a escola inteira gritava: Pedro vai fazer xixi, Pedro vai fazer xixi. Aí ele ia fazer xixi, entendeu? Então, assim, que tipo de reforçador a gente pode usar na escola? Em que momentos a gente pode usar para aumentar, né, a resposta dessa criança, né? É isso que eu falei no começo, Lu, é a gente entender o que é que essa criança gosta. O que que deixa a minha criança feliz? E reforçador, assim, numa linguagem muito do dia a dia, assim, eu gosto de falar sempre que o reforçador é aquilo que dá o gostosinho dentro do coração da gente, sabe? É aquilo que, ai, que legal, eu vou fazer e vou poder fazer coisas legais, além de aprender também, né? Além de ter que fazer as minhas atividades. O que que essa criança gosta? Isso vai ser o reforçador dela. A gente entende que um dos nossos grandes treinos é conseguir parear o reforçador objeto, que muitas vezes a gente disponibiliza para essa criança, né, a coisa, né, o objeto ali, com o reforçador social, que isso é o reforçador mais importante que a gente tem ali no nível de neurodesenvolvimento, né? Que é essa criança entender que socialmente isso é validado, é muito bom, né? Então, se é uma criança que já entende isso, poxa, eu posso realmente... Eu te volto a pergunta, qual que é o teu sentimento quando você termina uma palestra, por exemplo, quando você termina uma apresentação de um trabalho, enfim, e um professor fala assim para você, Lu, você tá de parabéns, você foi muito bem. É bom demais. Às vezes é só parabéns. Que é um parabéns. Fala, poxa, você conseguiu, você tá pintando muito bem. Nossa, olha que lindo você tá fazendo. É a gente também mostrar para a criança quais são os comportamentos adequados dela. Isso já pode ser muito reforçador. Poxa, você tá sentado hoje, hein? Que legal que você tá sentado. Toca aqui, cara. Poxa, você trouxe todo o seu material hoje. Nossa, muito legal. Sabe? Coisas pequenas assim. Quando a gente não tem esse repertório do reforço social tão potente para essa criança, é importante que a gente tenha esse material ali que vem das terapias mesmo, né? De maneira geral, é o caminho que acontece hoje, né? Que são os terapeutas que acabam dizendo, olha, essa criança gosta muito de massinha, essa criança gosta muito de fazer coisas com tinta, de pintura, essa criança gosta muito de jogar bola, de pular, enfim, que mal tem. Depois de eu fazer com a minha criança as atividades que eram previstas e eu fazer algo que ela goste depois, sabe? Entendi. Então, descobrir, eu acho que dentro da sala de aula não existem coisas que não podem ser feitas, coisas que não podem acontecer. Existem todos os comportamentos que acontecem em sala de aula, eles têm tempo para acontecer, eles têm contingências ambientais para serem executados, né? Para serem adequados, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, tá, aí eu vou deixar meu filho com uma coleção de carrinhos lá na sala, vai ficar brincando de carrinho o tempo todo, não vai fazer terapia? Não. Terapia não vai fazer atividade? Não, não é isso. Mas se a coisa que o teu filho mais gosta é carrinho, poxa, vamos usar isso para ele poder aprender, sabe? Eu tive uma muito legal, assim, que a gente fez uma orientação na escola, que a criança gostava muito de tudo que era associado a futebol, sabe? Tudo que era muito associado a futebol e tal. E aí eu falei, aí ele tinha algumas dificuldades bem específicas, assim, né? E aí eu falei com elas e falei, por que vocês não criam ali junto com ele
para a semana, porque já era uma criança que tinha um entendimento maior, que já executava as atividades de uma maneira bem tranquila, assim, né? Eram dificuldades pontuais. Por que vocês não fazem junto com essa criança todos os dias algo que ela ganhe um pedacinho de um campo de futebol? Olha só. Pega ali uma parte de um time de futebol, todos ali jogando, recorta. Só que a criança não sabe que imagem é aquela, sabe? E no último dia da semana, a criança vai ter essa imagem completa da quadra de futebol, junto com os jogadores que ele mais gostava. E aí, a longo prazo, você pode desenvolver vários times de futebol, vários campos de futebol ao longo do mundo, e você só recorta. E cada dia da semana que essa criança tiver comportamentos, né, adequados, poxa, você terminou todas as suas tarefas, você não chorou, tararara, vai pontuando para a criança, né? Explica para a criança o que está acontecendo. Olha, por isso você ganhou isso hoje, beleza? Beleza. Então, assim, é entender o que essa criança gosta. E aí, usar o que essa criança gosta a favor dela. Beleza, não dá para levar o brinquedo para a sala de aula, leva uma figura de um carrinho, então. Deixa um pedacinho de massinha ali. Não precisa ser o pote inteiro de massinha, mas dá um pedacinho de massinha para a criança. Sabe? Então, é como usar. Não é errado o reforçador para a criança, não. É como a gente está operacionalizando isso. Né? Isso. Então, de que forma, né? Mas é que o gostosinho dentro do coração da gente depois que a gente consegue fazer uma atividade, né? E sempre, sempre, sempre associando a reforçadores sociais, né? Muito bem, que legal. Se a criança gosta de abraço, um abraço, de novo, né? Daí a importância do perfil sensorial da criança, né? E todas essas coisas para que a longo prazo ali a gente consiga deixar só esse reforço social mesmo como um feedback da tarefa, né? Que foi cumprida. Não fica escravo, né? Eterno, né? Exato. Dos reforçadores, mas que a gente saiba, é bem isso, como você disse, como usar, né? Como usar o reforçador e quando usar e também quando tirar, né? Por exemplo, essa criança já está respondendo a esse comportamento social, ela não precisa mais de um reforçador, né? Enfim, então vamos mudar o reforçador para outra coisa, vamos deixar só em outra situação, né? Só deixar aqui registrado, olha aí, ó, a Rebeca Favato, aí, a Gabi já me ensinou muito e continua compartilhando conhecimento de qualidade. A Isabeli, acho que é Isabeli, né? Ou Isabelle, não sei. Gabi sempre compartilhando conhecimento importante. Eu sou obrigada a concordar com elas, né, Gabi? Que você também é um poço aí, uma profissional tão jovem, né? Eu vejo um caminho tão brilhante para você aí pela frente, assim como para Camila, para Letícia, para Nanda, enfim, vejo um futuro tão brilhante, vocês tão jovens, mas enfim, com uma bagagem já tão grande, e mais do que isso, né, auxiliando tantas famílias, auxiliando tantas pessoas, e agora aqui dentro desse projeto, né, que culmina aí no desenvolvimento de um e-book, de um material de fácil acesso a professores, pais, onde traz ali grande parte disso que você está falando e muito mais, né, nesse material onde as pessoas podem, né, trazer dicas, onde as pessoas podem enriquecer o seu conhecimento de forma rápida, didática, dinâmica, para justamente poder auxiliar aí essas crianças. Sim. Porque é o nosso sonho, né? O meu como mãe, o seu como profissional, é ver as escolas, né, os professores aí conseguindo lidar com essas crianças, né, adaptar essas crianças na escola, trazendo o conforto de forma mais assertiva, menos dolorosa, tanto para o professor, quanto para a escola, como para a criança, né? Que a gente possa atingir o sucesso, né? Sem sombra de dúvida. É exatamente isso. No e-book, assim, né? Puxando de novo para o nosso lado, tem, nossa, um capítulo inteiro, assim, só sobre essas dicas, assim, realmente de adaptação mesmo, sabe? Nossa, um capítulo riquíssimo, e que realmente é um material muito rico, porque diz muito sobre a nossa prática, né? A gente escreveu ali sabendo de toda a nossa que a gente tem visto. Porque é importante que as crianças estejam em sala de aula, é sim muito importante, né? A gente sabe que a primeira socialização da criança ali para o mundo é a escola, né? Às vezes, algumas crianças que chegam ali para nós na intervenção precoce, nós somos o instrumento, né? Mas
tem que saber que o nosso caminho, enquanto pessoas que ensinam, é facilitar isso, é deixar esse ambiente propício, sabe? É dar condições para que as crianças aprendam, é a gente desmistificar isso de que necessariamente todas as crianças autistas só vão ali para socializar porque elas não têm capacidade de aprender. Tem sim, tem maneiras de tudo ser ensinado, tudo se aprende. Né? Então, vai arregaçar a mão e a gente vai aprender, porque o que tem de mais bonito nessa vida é a gente poder ensinar crianças, né? E mostrar para essas crianças que elas são capazes. Que elas são capazes, que elas podem ser independentes, que elas podem ter autonomia, que elas podem gerar oportunidades, enfim, no bairro, na cidade onde elas moram, entendeu? Que elas vão ser autossuficientes. Eu acho que é esse o caminho, né? Para isso que a gente trabalha tanto. E repetindo, né? A gente sabe que não é fácil. A gente falando aqui, né? Todo mundo arrumadinho, né? Bonitinho, cheiroso. A gente acha que é tudo fácil. Não, não é fácil, né? Durante o dia tá descabelada, a mãe corre, a terapeuta corre. Mas, enfim, o que a gente quer dizer é possível. Dá para ser feito, né? Dá para ser feito. Não quer dizer que é fácil. Isso. Sabe? Não quer dizer que é fácil. Mas não quer dizer que não dá para ser feito, porque pode ser feito. Por isso que é muito importante eu saber com quem eu estou falando. Sabe? Eu estou falando com essa criança. Poxa, vou me ajoelhar para falar com essa criança. Né? A gente não fala com a criança de cima, a gente se ajoelha. Sabe? Para ficar ali na altura daquela criança e, olha, você não entendeu o que eu te falei agora na minha fala? Poxa, então eu posso ali, né, pegar um pouquinho da sua mão ali, te ajudar, apontar ali rapidinho o que você pode fazer, sabe? Existem maneiras e, enfim, 1000 maneiras. E é isso que a gente traz aqui toda quinta-feira, né? Maneiras e maneiras da gente fazer um caminho um pouco mais fácil, né? Porque o dia a dia ali, ele realmente é puxado. O dia a dia é puxado, né? É bem puxado. E para finalizar, eu termino com aquela frase: é melhor feito do que perfeito, né? Então, assim, a gente pode fazer e a gente pode ir tentando, a gente pode ir ajustando, a gente pode ir melhorando. Vamos fazendo da forma correta para chegar, né? Da forma onde é perfeita, né? Vamos fazendo o correto, cada dia melhor, cada dia um pouco mais, e uma hora ele fica perfeito. E uma hora você já consegue identificar todas as formas, né, de lidar com esse leque. E é por isso que a gente, né, a gente encaminha todo o processo de evolução da criança autista com uma equipe multidisciplinar, né? Porque cada um tem a sua habilidade, cada um desenvolve uma área, e aí, no final das contas, a gente consegue ter, né, um adulto, um jovem, um adulto totalmente independente e cheio de autonomia, que é esse o nosso trabalho. Gabi, queria agradecer imensamente a sua participação. Ficar aqui contando as horas para nossa próxima live. Sim. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom ter essa sensação de que tudo que a gente sabe, a gente está passando para outras pessoas, que muita gente pode usar e, enfim, deixar esse mundo cada vez melhor. Contem comigo sempre. Se tiverem qualquer dúvida, escrevam. A gente está super disposto a ajudar. Isso, pode até a próxima. Mandar mensagem. Tem mensagem no nosso Instagram, tem mensagem no Facebook, tem o nosso WhatsApp. É só as pessoas mandarem mensagem que a gente está sempre dando uma dica, uma sugestão. As pessoas contam qual é a sua dúvida, qual é o seu... Tem muita gente que narra o que está acontecendo e a gente vai trazendo, né, as situações. Enfim, a gente também tem uma equipe grande, né? É a Gabi, a Camila, a Letícia, a Nanda, e a gente se junta e vai aí ajudando as pessoas a solucionarem os seus problemas. Gabi, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos aí pela audiência. Bom fim de noite para você e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada. Beijo.